Vamos falar agora de trombose, então? Vamos. Outra palavra aí que assusta muita gente, né? Acho que a maioria já ouviu falar. O que é exatamente a trombose? Por onde é que ela começa? Por que ela surge? Por que acontece, doutor? Bom, a trombose é um termo muito amplo que define a ocorrência da coagulação do sangue, ou seja, da formação de um trombo, portanto o nome trombose, dentro de um vaso, seja ele uma artéria, seja ele uma veia. No caso de uma trombose arterial, por exemplo, você pode ter uma trombose na artéria carótida, que irriga o cérebro. Então, se forma um coágulo dentro dessa artéria, por qualquer razão, você tem uma trombose da artéria e toda ela deixa de funcionar. Ela é toda obstruída e você tem uma catástrofe cerebral, que seria a isquemia, o sofrimento de todo um hemisfério. Agora, o que está na moda, devido a ter acontecido recentemente com uma pessoa muito conhecida aqui em Teresina, foi uma trombose de seios venosos cerebrais. Foi uma trombose venosa e não uma trombose arterial. Quando acontece a trombose venosa, o mesmo fenômeno acontece, ou seja, acontece a coagulação do sangue, a formação de um trombo dentro de uma veia. Só que a veia, ela é a via de saída, é por onde o sangue sai do órgão, no caso, do cérebro. Então, no momento em que há uma trombose numa veia ou numa grande veia cerebral, que é o seio venoso cerebral, na verdade há alguns seios, e esses seios todos é que para eles converge todo o sangue que está de saída do cérebro. Então, se há uma trombose nesses seios, nessas grandes veias, existe uma obstrução não à entrada, mas à saída do sangue do cérebro. O sangue não pode ficar parado, ele tem que entrar e sair na mesma velocidade, ele tem que circular. Então, a trombose num seio venoso cerebral corresponde à obstrução da saída do sangue. O sangue tende a se acumular dentro do cérebro. E isso pode provocar uma série de efeitos deletérios. Entre eles, eu posso ter o aumento da pressão intracraniana, uma simples dor de cabeça, uma dor de cabeça insuportável, e isso pode piorar se essa estase, se essa permanência, essa parada da circulação do sangue e continua o coração bombeando sangue arterial para dentro do cérebro, o sangue tende a se acumular dentro e isso aí pode levar, por exemplo, à hemorragia, a um grande sangramento cerebral, que é o grande risco da trombose de seios venosos cerebrais. Doutor Daniel, e a trombose, ela pode aparecer em qualquer parte do corpo? Qualquer parte. Onde tem vaso, pode ter trombose. Agora, existem locais preferenciais para que essa trombose aconteça. Por exemplo, membros inferiores. É muito comum pessoas que são obesas, diabéticas, sedentárias, terem dentro do leito venoso, não do leito arterial, mas do leito venoso, das veias dos membros inferiores, acontecer a coagulação involuntária do sangue dentro dessas veias. Isso aí é a trombose venosa profunda. Mas, em termos cerebrais, a trombose venosa mais comum é a trombose de seios venosos cerebrais. Tem cura a trombose? Tem cura a trombose. O tratamento é fácil, doutor? Depende, como eu te falei, tudo depende Também da depende do extensão caso. e da onde ele ocorre. Uma pequena trombose, às vezes, passa até despercebida. Eu tive pacientes que, para diagnosticar a trombose, tive que fazer 2, 3, 4 exames. Mas há outros em que a trombose salta aos olhos. Então, certamente, a gravidade e a sintomatologia dependem diretamente da extensão do trombo e do local onde ele acontece, em qual veia ou qual seio venoso ele aconteceu. O senhor falou em questão da pressão arterial, quem mais está mais sujeito a esse tipo de problema? As tromboses, bom, os mesmos fatores de risco servem mais ou menos, os que eu falei anteriormente, servem mais ou menos para a trombose. Agora, existem algumas outras condições que são específicas para a trombose. Por exemplo, como eu disse, o sedentarismo, diabetes, cigarro, o tabagismo é extremamente importante para a trombose. Uso de alguns medicamentos como anticoncepcionais, uso de medicações para favorecer a gravidez, são aquelas mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar, têm um risco elevado de ter trombose. Como eu disse, o cigarro, e existem outros fatores que são geneticamente determinados. Existem as chamadas trombofilias, que são características ou doenças, por assim dizer, que favorecem a ocorrência de trombose onde quer que seja. E olha só, recentemente a jornalista Nádia Rodrigues, aqui da TV Cidade Verde, a nossa colega, ela sofreu uma trombose cerebral. O caso dela, como muitos outros, foi silencioso e por algumas horas confundido com uma dor de cabeça. Mas a agilidade na hora de procurar socorro médico fez toda a diferença nesse caso da Nádia. Vamos ver os detalhes. A jornalista Nádia Rodrigues nunca imaginou que poderia ser vítima de trombose. Ela sempre sofreu de enxaqueca, mas com o passar dos anos, aprendeu a conviver com o problema. Mais recentemente, Nádia teve trombose em 4 dos 7 seios venosos cerebrais.
No dia da crise, a jornalista suspeitou que algo estava errado. Eu tive uma dor que começou numa quinta-feira, que eu associei a uma nova crise de enxaqueca, então eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, fui atendida no hospital no domingo. Na segunda-feira, de novo, fui para o hospital achando que era crise de enxaqueca. Na terça-feira, de novo, fui para o hospital tomar nova medicação achando que era enxaqueca, só que de segunda para terça, já, digamos assim, nas 36 horas que antecederam o diagnóstico, eu começava a perceber que a dor não era mais uma dor como aquelas que eu sentia normalmente de enxaqueca, que é uma dor sempre numa das laterais, numa das têmporas, pulsátil, em cima dos olhos, era uma dor diferente, era uma dor que já se estendia para outras partes da cabeça, especialmente aqui para a lateral, atrás da orelha. Nádia Rodrigues passou mais de 30 horas sentindo dores. Segundo o laudo médico, o estado de saúde só não se agravou mais porque ela procurou um hospital com urgência. Hoje, ela está em tratamento, que vai durar 6 meses. A extensão da minha trombose era algo que deveria dissolver num período de 2 a 3 meses. Mas em menos de um mês eu já fiz uma tomografia e em menos de um mês eu já tive os coágulos dissolvidos. Então, alguma coisa no meu organismo, porque para dissolver o coágulo não há tratamento, é o próprio organismo quem vai fazendo esse trabalho. Alguma coisa no meu organismo trabalhou muito bem, graças a Deus, para que eu alcançasse a cura. Olha só, que bom. A gente ficou aqui na torcida. Um beijo, Nádia. Obrigado pela entrevista. Doutor Daniel, o senhor é o médico da Nádia, né? O senhor acompanhou todo o caso. Sim. Esse caso da Nádia é um caso raro. Em pouco tempo ela conseguiu essa recuperação muito rápido, como ela mesma falou, mas também tem a questão da confusão com a dor de cabeça, que é o que acontece com muita gente. Queria que o senhor falasse um pouco mais do caso dela. Foi um caso realmente muito interessante. A Nádia andou realmente na corda bamba. Eu até digo que é difícil de morrer, né? Porque era para ter morrido com a trombose daquela extensão. Mas, realmente, procurar o serviço médico diante de toda e qualquer suspeita de doença vascular cerebral, seja de qualquer etiologia, em qualquer idade, com qualquer suspeita. Então, se há a suspeição, por menor que ela seja, de uma doença vascular cerebral, é fundamental que se procure serviço médico o quanto antes. Existe uma máxima na neurologia de que tempo é cérebro, time is brain, tempo é cérebro. Quanto mais tempo você demora a instituir um tratamento para uma doença vascular cerebral, mais cérebro você perde. Então, é importante que as pessoas que estão nos assistindo compreendam que a suspeita de uma doença vascular cerebral deve ser encarada como uma emergência médica. É muito menos desagradável você ir para o hospital e ter lá um diagnóstico de que não há doença vascular cerebral e uma simples enxaqueca esteja acontecendo ou uma dor de cabeça de outra causa, do que você negligenciar a possibilidade de estar tendo uma doença vascular cerebral e se submeter às sequelas que ela pode trazer. No caso da Nádia, ela tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca que eu já tratava há alguns anos e ela já conhecia, quer dizer, a educação do paciente sobre a sua própria condição é algo muito importante em todo e qualquer tipo de doença crônica, como a enxaqueca. E um belo dia ela me ligou e disse: doutor Daniel, a minha dor de cabeça mudou. Ela não está mais doendo onde doía e nem da forma que doía. É uma dor contínua que está doendo atrás da orelha. Eu disse: não tem alguma coisa de errado. E aí nós fomos conversar e identificamos algumas coisas que poderiam colocá-la em risco de ter uma trombose. Esse diagnóstico me veio à cabeça e rapidamente nós organizamos uma ressonância magnética com contraste. E foi exatamente na hora da fase do contraste que apareceu o trombo. E dentro da sala da ressonância, ao sair, ela já começou a ser tratada. Doutor Daniel, então no caso das mulheres que estão assistindo a gente nesse momento, que também sofrem de enxaqueca, então a dica igual a da Nádia seria essa: percebeu que a dor mudou de lugar, está diferente, é algo errado então. Exato. A dor de cabeça da enxaqueca, ela, como toda doença crônica, ela tem um padrão. Não significa que elas sejam exatamente iguais, mas toda pessoa que tem enxaqueca, como eu sei quando a minha dor de cabeça decorre da enxaqueca, é uma crise de enxaqueca, ou quando tem outra causa. Ela se manifesta de forma diferente, ela tem características diferentes. A dor acontece de uma intensidade diferente, ela tem uma localização diferente, ela às vezes não é pulsátil. Então, quando você é portador de enxaqueca e está tendo uma crise de dor diferente daquilo que você habitualmente sente, é hora de procurar um médico. É hora de procurar, né, doutor? E o que fazer durante o tratamento da trombose venosa, doutor? Bom, a trombose, como bem disse a Nádia, que novamente eu digo compreendeu bem a própria doença, se a trombose corresponde à formação de um trombo, ou seja, de um coágulo dentro de um vaso, seja ele uma artéria ou uma veia, o tratamento é, em primeiro lugar, evitar que isso aumente.
Como é que a gente evita que um trombo aumente? Dando medicações que impedem a coagulação do sangue. E aí, depois disso, o próprio organismo tem os mecanismos dele de dissolverem o coágulo. Então, na verdade, o tratamento médico instituído, no caso dela, em específico, e em todas as tromboses venosas cerebrais, não é necessariamente de quebrar o coágulo. Até existe medicamento para isso, mas essa não é a indicação. O tratamento inicial é você evitar que ele aumente, porque se você não fizer nada, ele vai aumentar de tamanho. Doutor Daniel, e esse tipo de trombose sempre dá esse sinal, como a dor de cabeça, ou às vezes pode ser silencioso, ou qualquer exame simples de sangue pode detectar? Não é facilmente detectado, você tem que ter um elevado grau de suspeição, tem que realmente pensar na possibilidade de acontecer, juntar as pedras do quebra-cabeça para poder identificar que aquele paciente ou aquela paciente corre o risco de ter, e analisar os fatores de risco específicos daquela pessoa. Então, não é uma coisa muito facilmente identificável, mesmo com exames altamente precisos, como ressonância magnética. Por exemplo, para identificar a trombose da Nádia, nós só conseguimos identificar quase 30 minutos depois que ela começou a fazer o exame, quando foi injetado o contraste. Então, não foi uma simples ressonância, foi a fase contrastada de uma ressonância que conseguiu identificar o trombo. Então, você tem que suspeitar muito bem. Então, o doente tem que se conhecer, ou o médico tem que conhecer bem o doente, entender que a cefaleia, a dor de cabeça, mudou de padrão, e aí começar a suspeitar de determinadas coisas que podem provocar dor de cabeça. No caso da Nádia, eu suspeitei de trombose. Doutor Daniel, e a dor de cabeça comum, essa normal, que a gente considera normal, existe um tempo para ela ficar aqui doendo a cabeça, latejando mesmo ou não? Como é que a gente sabe para separar se é uma simples dor de cabeça ou se é algo diferente para quem não sofre de enxaqueca como a Nádia, por exemplo? Se eu sou uma pessoa normal, nunca tenho dor de cabeça, de repente eu sinto a dor de cabeça. Como é que eu faço para saber essa diferença e o momento correto de correr para o hospital? Isso é muito tênue a diferença entre uma dor de cabeça que não te preocupa e a dor de cabeça que deve te preocupar. A primeira delas é o seguinte: a dor de cabeça benigna, essa que a gente tem e que não representa nada, ela tende a diminuir com o tempo. A dor de cabeça que pode significar alguma outra doença, ou seja, que pode ser a manifestação de alguma outra doença que esteja presente, essa é uma dor de cabeça que não tende a melhorar. Ela fica estável ou piora. Então, primeira coisa. A outra coisa é dores de cabeça que cedem a medicamentos simples, como dipirona, Tilenol, geralmente não significam muita coisa. A dor de cabeça que não cede aos medicamentos habitualmente usados, essa também já deve nos preocupar. E quando eu tenho outros sinais, eu tenho um doente que está de repente com febre, com dor de cabeça e com a nuca rígida, eu tenho que suspeitar de uma meningite. Doutor Daniel, está chegando a primeira pergunta para o senhor, o telespectador também participa da nossa conversa. Vamos ver então qual é a primeira pergunta. Olha só, os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar uma trombose, doutor? A pergunta é do Carlos Eduardo, do bairro Mocambinho. Um abraço aí para todo mundo aí do bairro Mocambinho, na Zona Norte. Pode, doutor? Pode. Qualquer esporte de impacto, qualquer coisa que haja em que possa acontecer o traumatismo direto ou indireto de uma via sanguínea, seja ela artéria ou veia, pode resultar numa trombose. Eu tenho pacientes que tiveram, por exemplo, golpes de artes marciais envolvendo o pescoço e que nesse golpe provocou uma dissecção de uma artéria chamada carótida e essa dissecção resultou numa trombose da carótida. Tomar cuidado, né, doutor? Terrível. Pedir mais uma licença para o senhor.